Olá, nono ano, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre a União Europeia, que está no capítulo 12 do livro 2 de vocês. Bem, então vamos lá. Vamos falar primeiramente aí do contexto histórico em que nasce, se desponta aí o início da União Europeia, desse bloco econômico. Bem, tudo começou basicamente aí com o final da Segunda Grande Guerra Mundial e início aí da Guerra Fria, onde nós temos a Europa, um continente que foi assolado por diversos conflitos que ocorreram dentro do seu território e vários países ficaram basicamente arrasados economicamente, socialmente, então territorialmente também, fisicamente. Então esses países foram muito abalados por todos esses confrontos que aconteceram na Segunda Guerra Mundial e continuaram sendo abalados durante a Guerra Fria, mas ainda assim, por estarem muito suscetíveis, ainda muito frágeis, eles perceberam que tinham uma necessidade de cooperação entre eles para melhorar, dinamizar a sua economia. Lembrando que nesse processo de recuperação tivemos total influência como é que eu vou dizer assim, colaboração pelo Plano Marshall, elaborado pelos Estados Unidos, onde nós tínhamos aí um apoio econômico para que esses países da Europa se recuperassem da Segunda Grande Guerra Mundial, mas também a contrapartida, ficassem aí aliados aos Estados Unidos, alinhando a sua economia ao capitalismo dos Estados Unidos. Bem, e aí tudo começa, Mas basicamente vamos perceber em 1940 a formação do Benelux, quando Bélgica, Luxemburgo e Holanda eles se unem aí para uma livre circulação, principalmente de pessoas. Então já tem aí essa ideia de unidade, de cooperação. E quando a gente fala de livre circulação de pessoas, a gente está falando aí da livre circulação de mão de obra, de informações e possivelmente também de mercadorias, porque querendo ou não as pessoas acabam fazendo aí isso nesse fluxo de ir e vir. Em seguida, nós vamos ter aí a formação da SECA, Então, a SECA, ela vem já um pouquinho depois, uma década depois, em 1950, e ela tem como base aí a formação de uma cooperação do aço e do carvão, Então a gente já tem uma relação com a produção desses dois minérios que são extremamente importantes para a indústria, principalmente a indústria de base e a produção de energia, Então nós temos aí essa grande importância desses dois materiais aí para boa parte dos países europeus. Tanto é que nesse momento aí nós já vamos ter até a entrada, a aderência, digamos assim, de alguns outros países além desses três que faziam parte, compunham o Benelux. Temos a entrada da França, da República Federal da Alemanha, Itália e Países Baixos. Bem, então temos aí a SECA. Mas o que tem de interessante aí? Porque nós vamos ter aqui, basicamente, a Comunidade Europeia do Carvão e do Aço, por isso SECA, tá? E nós vamos ter algumas políticas envolvidas nessa construção, principalmente aí de Robert Schuman, que tem uma política democrática cristã estadista, Então é um pouco nacionalista, digamos assim, tem uma série de perfil, dita assim, um perfil, lembrando que a gente está falando da Europa, que é um continente muito diverso com relação aí a etnias, a políticas internas, até da própria população e assim por diante, coisa que nós já vimos aí quando nós vimos os grupos étnicos europeus e os confrontos, os problemas políticos internos da Europa. Bem, temos aí também, pouco depois, começam alguns acordos.
Basicamente, no Tratado de Roma, nós vamos ter a formação da Comunidade Econômica Europeia e Mercado Comum Europeu. Então, quando nós temos a formação desses dois, nós temos basicamente uma formação do bloco se encaixando aí como uma união aduaneira e também como mercado comum. Então, ele nesse momento, ele está falando dessa cooperação, mas ele já começa a desenhar ali essa cooperação. Como é que ela vai funcionar? É uma livre circulação de pessoas, né? Vamos regulamentar isso, né? Então, começa a haver aí um pensamento de troca, né? Como é que eu vou falar? Uma troca assim, social, uma cooperação econômica, tá? Até no livro de vocês eles colocam que a ideia é estabelecer o fundamento de uma união cada vez mais estreita, assegurar mediante a ação comum um processo econômico e social. Então não é só econômico, é essa questão de melhorar também o desenvolvimento social, né? Porque se você tem uma população que ela é bem atendida, uma população satisfeita, ela automaticamente ela vai produzir muito mais, tá bom? Então temos aí o Tratado de Roma, que vai ser muito importante com relação a esse desenho, esse modelo aí, tá? Mercado comum, porque as economias elas vão trocar muito, né? Então um vai produzir em função do outro, então vai aumentar essa circulação, essa cooperação de produção, tá? A União Aduaneira, porque possibilita essa circulação aí de pessoas, tá, gente? Então se você é cidadão da União Europeia, se você tá ali, então você tem uma livre circulação. Já começa essa ideia a funcionar aí. Para quê? Para estimular justamente aí a cooperação entre esses países, tá? Mas ainda não tem garantido. É uma possibilidade que começa. Tá? Reforçar a unidade das duas economias, assegurarem o seu desenvolvimento harmonioso, então é a cooperação novamente, e contribuir para a supressão progressiva de restrições ao comércio internacional. Então é ampliar também o comércio com outros países, tá? Então atrair assim, você comercializa comigo, mas comercializa com outros, estipularem taxas, né? Abolirem algumas taxas internas entre eles, tá? Taxas alfandegárias, ou seja, alfândega mesmo, a taxa que o produto paga para entrar no país, tá? E tem também, não podemos deixar de esquecer, que é muito importante, a política agrícola comum, a PAC, né, que eu falei com vocês aí no desenvolvimento agrário, que foi muito importante, porque a Europa é um continente muito pequeno, então não tem, grandes áreas agricultáveis, então faltava investimento também. Então a ideia do PAC é investir no produtor rural para eles produzirem. E é claro que essa produção rural, de uma forma geral, ela vai ser uma produção interna, então visando abastecer o mercado interno, tá bom? Seguindo aí, em 1957 nós vamos ter, né, a SECA, ao Tratado de Roma, que eu acabei de falar para vocês, que eu não tinha falado a data, tá bom? Seguindo aí, né, falando também aí, dando continuidade, dando continuidade, tem o Tratado de Schengen, que firma a livre circulação de pessoas, que vem um pouquinho depois, né? Então, nós temos aí essa configuração da livre circulação de pessoas. Gente, isso vai ser muito importante. Por quê? Porque nós temos a proximidade, já territorialmente entre os países, temos uma infraestrutura, uma malha ferroviária, rodoviária, até mesmo depois, né, vão vir aí os aeroportos. Então isso possibilita que as pessoas tenham esse fluxo, né, saiam de um lugar, vão para o outro trabalhar, então desloca a mão de obra qualificada, tá? Então os países também vão se ver obrigados ao seguinte, a aumentar o seu IDH, então aumentar, né, a sua qualidade de vida. Para quê? Para forçar as pessoas a ficarem, para elas não circularem tanto, para você não ter evasão dessa mão de obra qualificada que você precisa para o desenvolvimento industrial, tá? Porque a indústria ela precisa de mão de obra qualificada para ter a produção de tecnologia, que é o que vai render aí a Europa
boa parte da sua economia, tá? Então é o que vai, assim, ampliar esse mercado externo, tá bom? Seguindo aí adiante, passamos para o Tratado de Maastricht, né, que foi assinado em 1992, já um pouco mais recente, e aí vem nessa ideia de garantir a união monetária e financeira. Então vem aí com essa articulação da economia. E aí vem a formação do euro, né? Propõe-se o euro, que é uma moeda comum que não é aderida por todos os países, mas facilita a circulação de pessoas e mercadorias. Por quê? Você não tem que ficar fazendo taxa de câmbio. Então você já tem o preço, então você aumenta também o fluxo de moeda que gira entre esses países. Então você dinamiza a economia. Então isso é muito bom, tá? Lembrando que o euro ele vai aumentar essa livre circulação, mas também vai esbarrar um pouquinho nessa questão da xenofobia, né? Porque você vai ter pessoas que vão ter mais contato com outras culturas diferentes e isso pode trazer aí um desconforto, pode trazer aí alguns problemas, tá? Visto que dentro da União Europeia, alguns países defendem, a gente vai ver isso no próximo capítulo, que alguns países defendem algumas políticas com relação à imigração, com relação a outros países, né? Até mesmo entre eles, tá, gente? Então, vamos ter esse movimento aí de xenofobia, que eu já falei com vocês, que é esse medo, aversão do estrangeiro, tá? Então, eles vão divergir muito quanto a isso, mas a ideia da União Europeia também é tirar um pouco desse sentimento nacionalista e trazer para regionalista. Então, tirar um pouco esse extremismo e fazer com que as pessoas entendam que apesar delas terem aquelas características, elas não precisam perder essas características só porque você vai lidar com outra pessoa, que você vai abrir o seu mercado, que você vai abrir o seu país para pessoas diferentes, tá? Existem países, desculpem, que ainda estão aí nesse processo tentando entrar na União Europeia, né, que é o caso aí da Turquia, que se destaca principalmente porque tem alguns fatores positivos, principalmente para a indústria e aquisição de matéria-prima, mas tem alguns pontos negativos que vai esbarrar na questão cultural. Cultural que eu digo, já comentei a questão do islamismo, né? Essa questão é um choque cultural muito grande, porque vai ampliar a quantidade de pessoas muçulmanas e dentro do Islã, né? Dentro dos muçulmanos, eles têm essa ideia de você ter uma... como é que eu vou dizer? Eles buscam essa igualdade econômica, né? É muito diferente. Então, os europeus não veem isso com bons olhos, tá? Outro fator é porque tem muita população que ainda não está numa faixa de desenvolvimento. Então, você baixa o IDH desse bloco, né? Então, isso faz também com que eles sejam motivo para não entrar aí no bloco, né? Tem uma resistência de boa parte dos países que tem esse conselho, né? Até porque dentro da União Europeia eles buscam muito ouvir a população através de referendos, né? Consultas públicas. Então traz aí também uma questão de política, né? Principalmente alegada aí com relação à Turquia, Grécia e Chipre, né? Que tem aí uma ligação histórica, estão aí, né? Nessa relação entre Europa, Ásia, até um pouquinho ali da África, do norte da África. Então trazem aí um certo desconforto político e social, sim, tá? Então, por hoje foi só. Qualquer dúvida me perguntem, deem um like aqui, deem um like lá no Escola Web, qualquer coisa me perguntem, tá bom? Beijinho pra vocês, até!